paróquia Santo Antônio, aqui em Feira de Santana, Frei Leomar Pereira. Entre outros assuntos, ele vai destacar também a programação da Semana Santa na paróquia. Frei, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, sempre muito bom quando o senhor vem aqui. E eu queria começar até de um jeito diferente. Antes de falar da programação, né, da Semana Santa, eu gosto de colocar sempre o real significado das coisas, para que as pessoas não deixem as coisas se perderem, sobretudo no ponto de vista religioso. Eu bato sempre nessa tecla, né? Natal não é o dia do Papai Noel, não, gente. Mas não é mesmo. Do mesmo modo que na Semana Santa não é o período do coelhinho da Páscoa, né? É bem diferente o significado da coisa. Eu queria começar justamente pedindo que o senhor trouxesse pra gente, né, o real significado desse período da Páscoa, qual a importância para os fiéis católicos, para os cristãos, desse período, que é um período de muita reflexão, né, Frei? Bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, ouvinte do programa Bom Dia Feira. Eu quero destacando já que é uma alegria estar convosco nesse programa que tem uma audiência estupenda aqui na cidade de Feira de Santana. Então é uma alegria estar com vocês. A propósito da pergunta, que é muito pertinente, claro que a Páscoa é muito mais do que ovo da Páscoa, o coelhinho. A Páscoa é o real sentido da vida do cristão, porque é a vida na sua plenitude. Cristo venceu a morte, nos livrou dos grilhões da morte, abriu, escancarou a vida na eternidade, e nós só teremos essa vida na eternidade em Deus, com Cristo. Em Cristo e por Cristo. Então, Páscoa é celebrar a vitória da vida. É a ressurreição dos mortos. É um período também, muita gente lembra logo da sexta-feira da Paixão, da abdicação, né? De comer a carne vermelha. E todo o período da Quaresma, muita gente também abdica de alguma coisa, né? Qual o significado disso, Frei? Abrir mão da carne, que é comum, né? A abstinência ou jejum é sempre no sentido de nós podermos nos reeducar, tomar conta, ser o comandante deste navio que é a nossa vida. É para dizer assim, olha, na minha vida quem manda de fato, verdadeiramente, sou eu enquanto ser pensante, um ser da razão, mas de uma razão também pautada na fé. Para dizer assim, então vamos dominar os nossos instintos, porque o ser humano é muito mais do que instinto, mas é também emoção, é sentimento, mas também é razão e fé. Então é dizer assim, olha, por conta da fé eu posso abrir mão disso ou daquilo, eu posso fazer posso não comer carne, ou posso me abster de alguma outra coisa por causa da fé. A fé vai nortear a minha vida e eu quero dominar aqueles instintos, eu quero dominar aquela tendência pecaminosa, para dizer a graça supera todo e qualquer pecado. E o jejum? A gente tem essa abstinência por um lado, né? E o jejum por outro. Qual o significado do jejum em meio a esse período quaresmal? E, de fato, do ponto de vista religioso, que importância ele tem também, Frei? A importância porque é mais uma ferramenta de domínio, de controle dos nossos instintos, das nossas tendências, dos nossos desejos pecaminosos. Então o jejum é mais uma ferramenta que nos ajuda a ter esse autocontrole por conta da fé. Pois é, e nesse período a gente tem tido muitas celebrações, né? Eu geralmente frequento aos domingos, né, as missas, e eu tenho visto toda uma preparação, né, para, de fato, a Semana Santa, nas celebrações. Qual o significado disso tudo também, né? Por que a necessidade de se preparar para esse período, que na verdade a gente já vive meio ele, porque a gente está na Quaresma, mas tem na Semana Santa talvez o grande ícone desse período de Quaresma. Esse período quaresmal que se deu na quarta-feira de cinzas é um período que nós cristãos católicos somos chamados a nos prepararmos para a celebração da Páscoa.
É um período, portanto, que a gente costuma dizer na teologia que é um kairos, é um tempo da graça. É um tempo de podermos rever as nossas posturas, as nossas atitudes, nosso modo de ser e de viver. Então, a quaresma é esse tempo de 40 dias que a igreja, como mãe mestra, nos ensina e nos educa a nos prepararmos para a celebração da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então a quaresma tem esse sentido, nos prepara para, que é esse momento forte que a gente chama de Semana Maior, Semana Santa, onde está ali toda essa celebração, esse conjunto celebrativo da Semana Santa, nos ajudam a mergulhar no mistério maior, o mistério mais sagrado da fé cristã, que é exatamente esse momento da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, é o grande convite que a igreja nos faz para experimentarmos com profundidade essa espiritualidade própria da Semana Santa, onde nós vamos muito mais do que lembrar, mas é fazer memória, é viver novamente todos esses passos que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu para nos trazer a vida. Porque o grande problema é as pessoas, a gente se identifica mais com a Sexta-feira Santa. É claro, o ser humano tem mais essa aproximação, se identifica mais com o sofrimento de Cristo. Não é à toa que as tragédias gregas fazem até hoje tanto sucesso. Vejam, vocês que trabalham com a notícia, qual que repercute mais? É uma notícia boa ou uma notícia trágica? Infelizmente é trágico. Infelizmente é trágico. Então tá de certo modo em nós esse elemento que nos identifica mais com o nosso Senhor pelo sofrimento. Mas é preciso então recuperar que é para além do sofrimento, porque Cristo não morre por morrer, não só por sofrer, mas tem uma finalidade, tem uma causa: resgatar toda a humanidade para Deus. E sendo assim, então todos nós haveremos de ressuscitar. A ressurreição não é uma questão se vai querer ou não, se eu aceito ou não, se eu vou aderir à fé ou não. Todos nós haveremos de ressuscitar. O grande X da questão é ressuscitar para Deus ou para a condenação eterna. E o desejo de Deus é que todos os homens se salvem. É para isso que ele enviou Jesus Cristo. Então, a Semana Santa é este tempo, então, propício de nos aprofundarmos nessa espiritualidade, neste querer de Deus. É recordar a nós, seres humanos, que embora nós estejamos vivendo este tempo, e aí eu me recordo de minha avó que ela dizia: não, meu filho, nós estamos aqui vivendo, passando aqui uma estiagem, dizia assim minha avó. Porque a verdadeira vida não é aqui, a verdadeira vida é em Deus. E é exatamente isso. A Semana Santa é essa retomada de consciência de que, embora estejamos em um corpo, mas nós somos seres espirituais. Não trazemos apenas um DNA biológico, genético, mas também trazemos no nosso arcabouço, no nosso escaninho da nossa alma, um DNA espiritual. E a Quaresma, ela nos toca neste sentido de nos preparar para essa tomada de consciência, que é exatamente isto. Embora sejamos em um corpo, mas nós trazemos um DNA espiritual, porque nós somos espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E a vida eterna é uma certeza, é uma realidade que todos nós haveremos de experimentar. E o desejo de Deus é que todos nós, ao experimentarmos essa vida eterna, seja nele. Ou seja, esse período, até se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas o que eu acabo entendendo, né, diante do que o senhor fala e do que a gente vem acumulando de experiência com o passar do tempo, é de que esse período de Quaresma, claro que todos nós pecadores devemos nos arrepender dos nossos pecados a todo momento, mas nesse período de Quaresma é o período em que muita gente tem como abstinência, como jejum, como penitência, enfim. Muita gente abdica de algumas coisas. É o momento mais propício para, de fato, estar se arrependendo dos pecados, Frei? Sim, porque no contexto da espiritualidade quaresmal, nós temos 3 exercícios, que é o jejum, a esmola e a caridade. Porque a igreja, como toda boa mãe, sempre educa os seus filhos a trilhados pelo caminho do bem. Toda mãe educa os seus filhos. E a igreja não poderia se furtar dessa missão de também ser essa mãe que educa.
Então, por ela nos educar, ela então nos apresenta essas três obras de penitência ou de piedade, para que nós possamos, então, através do jejum, da esmola e da caridade, nós nos aperfeiçoemos. E aí quem pratica, quem faz esses exercícios, consequentemente é tocado pela certeza de que nós somos pecadores, que nós somos limitados, que nós precisamos de Deus, e quanto mais, Santo Agostinho vai dizer, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Deus se torna próximo de nós. E essa consciência dessa proximidade, dessa relação íntima, afetiva e afetiva com Deus, vai nos trazendo a consciência de que nós precisamos trilhar por um caminho do bem, que não basta dizer que é do bem, é preciso fazer o bem. E esse tomar consciência do bem, fazer o bem, consequentemente vai me dizer, olha, eu sou pecador, eu preciso voltar, eu preciso me converter. E o caminho desse banho regenerador, desse retorno a Deus, se dá pelo sacramento da penitência. Então, é um tempo propício de voltarmos a Deus. Qual o papel da religião? A gente sabe que a religião, latim, religar, é nos conectar com Deus. Então, qual é a finalidade de nos conectarmos, estarmos ligados com Deus? Sermos homens e mulheres melhores. E isso tem que ser de fato, tem que ser na prática. E o interessante é que essa quinta semana da Quaresma, toda a temática bíblica do Evangelho, sobretudo os Evangelhos, é sempre no tocante à fé. É sempre Nosso Senhor realizando milagres, mas os milagres, os sinais que ele realiza, é sempre para estimular, para crescer em nós essa dimensão dessa virtude teologal que é a fé. Porque é a fé que nos faz verdadeiramente ver o mundo, ver o outro, como dizia o grande teólogo, poeta da Idade Média, Ângelo Cilício. É preciso contemplar a realidade não com o olho, que tudo medido, mensurado e calculado, mas é preciso olhar com o olhar de Deus. E quando nós olhamos sobre essa ótica de Deus, nós vamos aprender então ao respeito. Então a gente vai ter uma vivência prática, respeito, olhar o outro com dignidade, olhar o outro de uma forma amorosa, porque é para isto que faz sentido a nossa fé. A fé cristã, ela é essencialmente fruto de uma experiência de amor. É Deus que nos criou por amor, envia seu Filho por amor, para nos resgatar a mim e a toda a humanidade por causa do amor. Então o amor é o pilar primordial que nos dá esse sustentáculo e nos faz vivermos eternamente em Deus. Então, ele tem que ser uma vida prática. Então, a Quaresma, a Semana Santa, é exatamente para nos tornar homens e mulheres melhores por causa de Deus, por causa da experiência com Cristo. Então, tem que ter uma fé vivenciada, pautada nos dois trilhos, fé e vivência da fé. Não basta dizer que crê, mas é preciso crer firmemente. Então, fé e obras têm que caminhar sobre esse trilho toda a humanidade. Isso é importantíssimo que o senhor fala, né? É tempo de buscarmos ser pessoas melhores, né? Nos melhorar, porque muita gente às vezes busca muito a realização pessoal em muitas coisas na vida, e talvez na coisa mais importante, mais simples, né? Que não é difícil você buscar a Deus, seja o grande X da questão, né, Frei? A gente ouve muito, sobretudo aqueles que têm mais experiência, que falam assim: eu experimentei de tudo na vida, de todos os prazeres da vida, e o que estava sempre à frente dos meus olhos, o que eu desprezava, realmente é o real sentido da coisa, né? É onde está a felicidade. Se nós olharmos a geografia, a história dos santos, todos eles fizeram uma experiência de um amor profundo com Cristo. E assim, então, esse amor profundo com Cristo leva o homem a perceber que todos esses valores que a sociedade prega, que esse mundo prega, até Santo Agostinho tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz assim: quem ama o mundo é mundano, mas quem ama a Cristo é divino. Então, o nosso chamamento, na verdade, é sermos divinos, porque essa é a nossa essência. Então, na verdade, uma coisa não priva a outra.
Como a gente é preciso, então, tomar consciência de que os valores verdadeiros da vida vai além do que pode ser mensurado. É um fato. Agora, por outro lado, não se pode também negar que é preciso trabalhar, que é preciso ter seu salário digno, é preciso ter sua moradia, ter comida na mesa. Olha a campanha da fraternidade deste ano, é a 6ª edição que a campanha da fraternidade vai nos recordando fome e fraternidade. Por que será? Porque a igreja acha bonitinho esse tema? Infelizmente não. Mas é porque é uma realidade que assola. É uma realidade que bate à nossa porta. É uma realidade que está na esquina das nossas ruas. Quantos dos nossos irmãos passam fome? São privados de um elemento basal da nossa vida, que é se alimentar. Então, ter o bem material é importante também. O problema é que nossa sociedade, muitas vezes, coloca como primazia, como prioridade, o bem, o material, as conquistas, a fazenda, o cartão de crédito com um saldo melhor e maior. Aí vem os tipos de bandeiras com as qualificações. É preciso, então, para ser feliz, é preciso ter uma mansão. Enfim, quando você prioriza isso na sua vida, você não está priorizando Deus. Porque você pode conjugar essas duas realidades na sua vida. Deus não quer um homem feliz. Nós não fomos criados para a infelicidade. Nós fomos criados para uma felicidade plena. E a felicidade plena é em Deus. Então você pode ter tudo isso, mas ter um coração generoso, ser uma alma caridosa, ser alguém que se preocupa com o outro. Sobretudo, acho que a palavra de ordem no mundo hoje é a palavra respeito. Se você tem respeito, é sinal de que você ama. E aí, então, essas duas ideias elas não se contrapõem, mas pelo contrário, elas se conjugam. Você pode ter tudo isso que você almeja, mas sem esquecer de colocar Deus como coluna vertical da sua vida, como o pilar principal da sua vida. Aí você vai aprendendo gradativamente a relativizar os bens materiais, porque você aprende também que o grande maior bem é a eternidade em Deus, não é aqui. E aí, diz assim brincando, mas é uma verdade também, caixão não tem gaveta. É verdade, né? E é bacana falar isso porque as pessoas, né, muitas vezes buscam o bem material a vida toda e de fato não levam, né? A nossa vida espiritual sim vai com a gente, né? Mas a nossa vida material não. E eu acho engraçado que minha avó dizia assim: meu menino, vai estudar, porque eu estude, porque é a única coisa que você leva, que ninguém lhe rouba, que você leva para a eternidade, aquilo que você aprendeu. Então, ter uma relação com Deus é um aprendizado. É o maior de todos os aprendizados na vida. Porque assim, quando a gente diz assim, vamos ter uma espiritualidade que nos conecta com Deus, não quer dizer que a gente não vai ter sofrimento, não vai ter dores, nem frustrações, nem como eu diria ainda, provações. Muito pelo contrário, vamos ter tudo isso. Mas qual é a diferença então de quem tem fé e passa por isso e quem não tem fé, muita gente nem passa tanto? A fé vai nos fazer encarar a vida de outra maneira. Então a gente vai ter a consciência de que quem tem fé, mesmo com as tribulações, mesmo com as atrocidades da vida, mas se mantém ali, com a cabeça erguida. Então, a fé tem esse elemento que nos favorece a passar pelas dificuldades da vida de cabeça erguida. É aquilo que ensina Santo Inácio de Loyola, a famosa Santa Indiferença. Ele diz assim: quando alguém está plenamente íntimo, conectado com Deus, todo o seu entorno, todas as realidades externas a si não lhe afetam, nem o que é de bom, nem o que é de mal, porque você não é abalado pelos fatores externos, mas você é alimentado e você é sustentado por Deus. É isso que a gente precisa aprender, sermos sustentados por Deus. Fantástico, fantástico. 7h35, estamos conversando com o Frei Leomar Pereira, pároco da paróquia Santo Antônio, aqui em Feira de Santana, né? A gente está falando sobre esse período de quaresma,
também programação que a gente vai falar. Agora, um ponto que eu queria também questionar o senhor de algo que acontece todos os anos e eu acho totalmente inadequado. Bom, a Sexta-feira da Paixão, a gente sabe, é o dia que praticamente todos os fiéis católicos abrem mão do consumo da carne vermelha, né? Geralmente substitui, pela carne de peixe, né, pessoal? Só que aí muitas vezes vira uma grande festa, uma grande farra do bacalhau, do vatapá, do caruru, do vinho, aquele grande banquete. E eu fico me questionando todos os anos, mas gente, não era para ser um sacrifício? Qual é o sacrifício de comer uma bacalhoada, um vatapá gostoso, um caruru, né, uma taça de vinho? E eu fico me questionando muito isso. Inadequado, eu acho que quase ninguém vai tirar da minha cabeça que é inadequado isso. Agora, é pecado, Frei? Como é que o senhor entende essa questão? Não resta dúvida que a igreja nos ensina que é um dia de recolhimento. Isso. Né? Vejamos assim que quando morre um ente querido da nossa família, ninguém nem se preocupa em comer, né? Em se alimentar. Verdade. Porque o sentimento da perda é tão intenso que essas necessidades primeiras, elas são suplantadas por conta da dor, da saudade, né? Então, a Sexta-feira Santa, ela é revestida desse caráter de introspecção, de reflexão, de meditação, para que a gente possa então sentir na nossa carne a ausência daquele que é princípio e autor da nossa vida. Por isso que em lugar nenhum no mundo, por recomendação da igreja, não se celebra a Santa Missa nesse dia. E ainda até se recomenda que não celebre nenhum sacramento, porque o autor de todo sacramento, de toda a ação litúrgica na igreja, é Cristo. Ele que é a fonte que emana toda a existência dos sacramentos. Se ele está morto, se celebra essa paixão-morte dele nesse dia, então não há razão de existir de nenhuma fonte sacramental. Então, por aquele dia é dia de recolhimento, é dia de meditação, é dia de se tomar para si as dores do Senhor. Então, de fato, só que na nossa cultura, né, nordestina e baiana, virou uma tradição até, virou, digamos assim, uma tradição, que as famílias se juntam. E eu lembro que lá na minha casa, meus tios iam lá para casa da minha avó, e todo mundo se reunia naquele dia, né? Então, da minha família também. Acho que de quase todo mundo. E aí a gente tinha a tradição de tomar benção ajoelhado. Na Sexta-feira Santa, uma benção ajoelhada da minha avó, meu pai, a minha mãe, a minha tia, meu padrinho, minha madrinha. ia para a igreja, até também na época, Padre Érico já faleceu. Então, era esse costume. Mas, não, mesmo tendo esse caráter que você lembra, mas não podemos esquecer o real sentido da Sexta-feira Santa. Sem dúvida. Que é de experimentar a dor da paixão de Cristo, né? E o domingo de Páscoa é que... Aí domingo de Páscoa eu já entendo como faz a festa mesmo, né? A gente faz a festa. Porque já começa na vigília, né? No sábado santo, que é assim, a mãe é uma liturgia tão bela, tão bonita, tão rica, liturgicamente falando, a simbologia, tudo tem um porquê, e ela sempre a igreja entendeu como sendo o sábado santo, sendo a mãe de toda a liturgia da igreja. Porque ela rompe com os grilhões da morte, a morte vence, a luz vence as trevas. Então é Cristo que ressurge com toda a sua potência de vida, e essa vida se expande por toda a vida da igreja, que aí a gente faz todo aquele ciclo, né, litúrgico, todo ano litúrgico. Pois é, tá vendo aí, Ana? Farra no domingo, viu? Na sexta fica mais... Festa, né? Na sexta fica mais recolhido. Isso. Né? Sábado já fica um pouco mais alegre, domingo, aí tudo bem. Sábado tem o Judas. Pode ter chocolate até umas horas. Sábado tem o Judas. Pois é, é outra tradição também da queima do Judas, né? Mas que tem
tem diminuído muito, né? É verdade. Tem, verdade. Mas eu lembro que tinha o Judas. E aliás, tem explicação religiosa? Isso é só tradição mesmo, Frei? Não. Essa queima do Judas. É porque Judas traiu, né? Sim. Mas assim, esse É lado como da se- queima é mais É como tradição mesmo. tipo assim, é o folclore brasileiro. Sim. Né? Que Como sempre que tem que- quis dar uma certa um castigo à Judas por ter traído Nosso Senhor. Pois é, Frei, vamos falar de programação. A gente tem agora, podemos dizer, talvez, de domingo a domingo, o período mais importante, né? Começa com o próximo domingo, Domingos de Ramos. Queria que o senhor explicasse qual a simbologia desse momento, desse Domingo de Ramos, e o que a gente vai ter a partir desse momento de programação até o domingo de Páscoa na Paróquia Santo Antônio. O Domingo de Ramos já inicia então a Semana Santa, né? Que é o primeiro dia da semana, então a gente revive a entrada de Jesus triunfante em Jerusalém. Então nós teremos missa aqui na Paróquia Santo Antônio, no santuário, às 6h30 da manhã, às 8h30, 11 horas, 17 horas. Também nas comunidades, no seu horário normal. Na segunda-feira, nós teremos então às 19 horas, nós teremos o mutirão das confissões. E vai durar até que esteja o último fiel que seja atendido. Não, começa às 19 horas. Na terça-feira será a celebração penitencial, também às 19 horas. Na quarta-feira, às 19 horas, nós teremos a procissão do encontro. Nós nos reunimos aqui no Templo Santuário Santo Antônio, vamos até o antigo colégio de Tigama, que hoje é o Colégio Santo Antônio. Nos juntamos com a paróquia Cristo Redentor, que é um costume, então tem aquele momento do encontro e seguimos esse ano para a Santa Missa aqui nos Capuchinhos. O ano passado foi lá no Cristo Redentor, esse ano é aqui. Na quinta-feira Santa, nós teremos a missa do lava-pés às 20 horas. Na sexta-feira Santa, nós temos via sacra às 18 horas aqui na igreja Templo Santuário Santo Antônio e a celebração da Paixão às 17 horas. No sábado, que é a Vigília Pascal, nós temos então a Santa Missa às 19h30. E domingo, que é o dia da ressurreição, nós temos normal. 8h30, 11 horas e 17 horas. Maravilha. Frei, muito bom tê-lo aqui conosco, viu? Muito bom ter essa aula teológica, que é muito importante mesmo. Eu digo que a gente tem que parar para ouvir essas palavras mesmo. Eu tenho, toda missa que eu participo, eu comento muito isso com minha esposa, isso. Eu tenho como uma aula mesmo, né? Porque ninguém mais do que o padre, do que o frei que está ali celebrando, que estudou muito mais do que eu possa ter estudado a respeito da palavra, para poder estar, né? Me trazendo ela e me explicando. É uma catequese leve, suave, freio atrás aqui. Não é muito legal. Verdade, Ana Paula. E eu acho que a homilia também talvez tenha esse papel também, né? De explicar, né? De trazer à tona mesmo, além de uma interpretação, te ajudar de fato a interpretar mesmo, né? A palavra e como que isso se aplica no seu dia, na sua vida. Então é muito legal mesmo. Eu gosto muito de ter esses papos aqui no programa, ou fora dele também, né? Nosso querido Frei Mário Sérgio deve estar acompanhando a gente, ele acompanha a gente sempre lá de Roma, né, Ana? E eu tinha vários papos cabeça com ele aqui no estúdio, aqui no corredor, muitas vezes, né, que a gente se encontrava. Eu tinha uma dúvida assim, eu falei, Frei, e sempre era uma coisa polêmica, né? Aí ele respirava fundo e já sabia que vinha bomba aí para me explicar. Mas é muito bom, esses papos são importantes demais, muito bom tê-lo conosco aqui. Desejar um ótimo dia, uma ótima Semana Santa para o senhor. E a gente se encontra por aí, porque... Tem a festa de Santo Antônio ainda. Tem a festa de Santo Antônio aí também, que é uma festa linda, né? Que envolve, né, o religioso com o tradicional também, né? O Santo Antônio nos Santos, mas pop, a gente pode chamar assim, no Nordeste principalmente. Bom demais ter o senhor aqui conosco, tá? Tá, então eu quero agradecer, mas antes de finalizar, Sim. só para lembrar que você falou da homilia. Então, toda homilia ela é catequética mesmo. Ela tem essa finalidade de nos trazer a palavra de Deus encarnada na nossa realidade. E por isso que a homilia, na missa, a igreja não permite na liturgia que seja feita por um leigo. Por quê?
Porque conforme a tradição bíblica, e a homilia se estende a essa dimensão, a homilia é sempre uma conversa de pai para filhos. Então, naquele momento ali, é o pai, o pároco, o padre, o sacerdote, que fala à comunidade com uma relação filial. Então, é sempre uma atualização da palavra de Deus nesse contexto de pai para filho, e não de filho para filho, ou de irmão para irmão, mas é de pai para filho. E a igreja respeita essa tradição, né, bíblico-judaica, e então a homilia é sempre proferida pelo sacerdote, ou aquele que preside, ou aquele que está concelebrando. Mas é sempre uma fala de pai para filho. E é sempre nessa dimensão catequética de evangelização. Não, e é quem tem costume de acompanhar a missa é o grande momento, né? Porque a liturgia, você até no aplicativo do celular, você consegue, né, também acompanhar. As músicas, muitas vezes, você consegue nos aplicativos de streaming também ouvir e tudo mais. Claro que o momento de reunião é diferente, mas a homilia é aquele momento que você para, bota a mão no queixo e fica acompanhando, esperando. Até aproveitar a presença de Frei Leomar, a gente tem aqui o advento, né, do rádio e também das próprias redes sociais da TV Web. Também, exatamente. Eu estava num determinado local, final da tarde, aí o aplicativo chamou, né, a atenção, horário da a missa. Notificação. Comecei a assistir a notificação, depois eu segui acompanhando, né, a missa, né, a transmissão da missa aqui pela Rádio Sociedade. Então, só pra gente se conectar, né? E é muito legal, porque quando a gente para pensar nisso, claro, para você foi prático, para mim pode ser prático, mas para muita gente é a única opção, né? Imagina os acamados, as pessoas que não têm como se deslocar até a igreja e não quer perder a celebração. Ali no templo, né? Claro, mas assim, quem não tem essa possibilidade mesmo, né? Quantas orações, quantos hospitais, quantas camas de hospitais essa missa não chega, né? Então, assim, é fundamental, é importante demais isso. Acho muito legal esse trabalho que a Paróquia Santo Antônio faz também, de levar a missa para dentro das casas. No período da pandemia, né? Você não se deixar, não deixar sua fé enfraquecer por conta do fato de não ter como se deslocar ao templo religioso. Então, muito importante mesmo. Eu sou fã do trabalho que faz a Paróquia Santo Antônio, porque sou suspeito porque estou aqui dentro, né? Já nessa brincadeira aí já vão 16 anos, né? E, né, passei um tempo na TV. Se você contar, né, mas sua infância. 16 anos aqui, eu tô dizendo profissionalmente, né? Mas se for contar da infância, desde pequeno, né? A igreja que eu fiz minha primeira comunhão. Então, muito legal mesmo, muito bom a gente ter esse momento aqui. Muito obrigado, viu, Frei? Eu que agradeço a oportunidade, quero desejar a todos uma feliz Páscoa e participe conosco da nossa programação da Semana Santa. Maravilha. Começamos então com o Frei Leomar Pereira, pároco da Paróquia Santo Antônio. A gente tem, portanto,